Dando início, então, ao terceiro painel, chamamos para moderar o painel que tem como tema Biodefensivos e Novas Tecnologias. Marcos Matos, CEO do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé. E como debatedores, convidamos Paulo Arruda, professor da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e também Fabrício Passini, líder de Agronomia e Geração de Demanda Brasil e Paraguai, da Corteva. Marcos Matos tem a palavra. Bom dia a todos, que satisfação estar aqui. Olha, e rever tantos amigos nossos, estou vendo aqui, né, Jacir, Roberto Rodrigues, Caio, poxa, vimos o nosso secretário, Guilherme, Arnaldo Jardim. Em nome desses amigos todos, nossos mestres, agradecer aos organizadores, Fiesp, Absolo, CropLife, Sindiveg, e ter a oportunidade de estar num painel que junta a ciência, a pesquisa, com a indústria, uma indústria que acredita, que investe, né, em todos esses bioinsumos. E a pesquisa com o professor realmente trazendo muitos elementos para esse debate, que é um fórum que traz grandes mestres, mentes, para realmente pensar o futuro e rever todas as estratégias e os pontos fundamentais. Para nós que estamos em uma plena onda, nova onda, nós tivemos e nos orgulhamos da Revolução Verde, que nos trouxe esse conceito da produção de alimentos, fibras, bioenergias, nos colocou nesse patamar. E a gente continuadamente vem investindo em novas tecnologias, pensando na agricultura resiliente, integrando os sistemas, níveis de complexidade e atendendo às novas regras internacionais ao comércio, leis antidesmatamento, limite de resíduos cada vez mais apertados, que são tendências que vieram para ficar e nós estamos, sim, encarando com responsabilidade. Nós estamos tendo uma oportunidade de trazer, inclusive, mais elementos que reforça a nossa sustentabilidade, a nossa promoção da imagem. Porque nós estamos falando aqui de tecnologias viáveis e que reforça todos os aspectos. Eu trago aqui uma informação para vocês, são duas reflexões muito rápidas. Uma, no Paris Coffee Show, do mês de setembro, foram um painel só sobre bioinsumos, e o Brasil estava lá, como líder nessa agenda. É tão difícil a gente ver o Brasil sendo colocado como primeiro lugar numa agenda tão positiva. A gente se orgulha quando vê algo desse nível. E nós temos mais parâmetros para fazer a promoção da imagem. Um relato aqui da cafeicultura, que é muito importante, é o balanço de carbono, que eu compartilho com vocês. O Brasil, se a gente fizer uma análise de uma sala de aula, é um aluno nota 8. Ele tem um balanço de carbono nas áreas de café arábica, e nós avaliamos, junto com a Exalc, todas as regiões produtoras do Brasil, 40 fazendas por região produtora, uma operação complexa, menos 1,63 toneladas de dióxido de carbono por hectare ano. O que já é um número importante, é negativo. Negativo é bom, sequestra mais que emite. Mas quando vamos para as boas práticas, esse número vai para menos 10,5. É muito carbono incorporado. E o que nós caracterizamos como boas práticas? Bioinsumos, em primeiro lugar, biofertilizantes, fertilizantes tradicionais feitos com baixa pegada de carbono. Olha que importância que nós estamos dando e como é muito amplo esse segmento. Então, nesse momento, nós temos aqui a pesquisa, professor Paulo Arruda, da Universidade da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, que vai nos falar exatamente esse estado da arte, como a pesquisa tem olhado de uma forma disruptiva toda essa questão. Por favor, professor Paulo Arruda, a palavra é toda sua. Primeiramente, gostaria de agradecer a organização do evento, o nível altíssimo das discussões, pelo convite para trazer aqui a visão da ciência no seu estado, diria, mais básico, né? Porque tudo isso que foi discutido aqui nos painéis anteriores, de uma forma ou de outra, é decorrente de décadas de pesquisa, né? Que começou lá no início, há 20, 30 anos atrás, com as primeiras descobertas de que existiam micro-organismos que se associavam às plantas e assim por diante. E, dependente de investimentos ao longo de décadas de pesquisa,
chegou-se ao momento que nós temos hoje de, como foi mostrado aqui, os exemplos fantásticos da aplicação, né, dos biodefensivos, dos inoculantes aqui no Brasil. Tá? Então, eu vou trazer um pouquinho aqui, um pouquinho aqui a ideia, que nasce da ciência básica, né? A primeira coisa é de que nós entendemos, né, que os micro-organismos, né, provavelmente devem ser elementos chaves, né, para uma agricultura sustentável. Por quê? Porque eles estão envolvidos numa série de características fundamentais, que é a aquisição de nutrientes, tolerância a estresses ambientais, defesa contra patógenos e produção de certos componentes, como hormônios, que ajudam no desenvolvimento das plantas. Tá? Bom, onde é que estão esses micro-organismos? Estão na natureza. Tá? Estão nos ambientes nativos. Né? A pergunta é, a gente aduba as nossas florestas? A gente passa defensivo nas nossas florestas? A gente aplica qualquer tipo de produto nas nossas florestas? Não, elas estão lá desde sempre, produzindo, fazendo fotossíntese, ciclando, absorvendo nutrientes e assim por diante. E quem é que está envolvido nesse processo, além das plantas? Obviamente, são os micro-organismos que existem no solo. Como que a ciência tem se desenvolvido ao longo do tempo com relação ao entendimento, então, do papel desses micro-organismos que existem na natureza, essencialmente no solo? Como que a ciência tem evoluído? Então, desde as primeiras descobertas, né, dos micro-organismos, né, isso em 1600, até o postulado de Koch, aqui está um pouquinho errado, é 1880, definindo, então, micro-organismos patogênicos e assim por diante. Então, aqui tem uma curva, né, de desenvolvimento baseado nas publicações científicas relacionadas a, de alguma forma, os micro-organismos que estão associados ou com as plantas, ou com os animais, ou com o homem, e trazem, então, ou produzem o desenvolvimento de alguma doença, ou têm um efeito benéfico. Mas olhem só a quantidade de publicações científicas de altíssimo nível, aqui representado nessas publicações, que são as mais importantes do mundo, nos últimos 10 anos. Dos 1.700, os 170 mil artigos publicados relacionados a essas comunidades microbianas, 90%, 92% foram feitos nos últimos 10 anos. Então, houve uma avalanche, né, de conhecimento produzido por quem? Pela ciência básica, que estão aonde? Estão nos institutos de pesquisa, nas universidades. Onde? No mundo inteiro. Como é que é a utilização, então, de todo esse conhecimento para o desenvolvimento dos produtos que a gente viu na discussão aqui nos painéis anteriores? Olha, até 2022, 400 produtos registrados no Brasil como biodefensivos, eles tinham apenas 30 micro-organismos diferentes. Então, nós temos 400 produtos que têm só 30 micro-organismos diferentes. Ou seja, estamos registrando mais do mesmo. Bom, e como que é na natureza? Nós resolvemos fazer uma pergunta lá na Unicamp, né, com os nossos estudantes, e resolvemos fazer a seguinte pergunta: qual é a diversidade de micro-organismos que existe numa planta de cana? Então, utilizamos ferramental de genômica, de bioinformática, etc., e fizemos um mapeamento de todos os micro-organismos da cana-de-açúcar. E olha só, descobrimos que tem mais de 23 mil tipos de bactérias, mais de 11 mil tipos de fungos que habitam uma cana-de-açúcar. E a pergunta é: esses caras estão fazendo algum malefício para a cana-de-açúcar? Aparentemente não, porque a planta está lá bonitona, crescendo, etc.
E será que eles estão fazendo algum benefício para a cana-de-açúcar? Então, baseado em uma série de metodologias, a gente descobriu que dentro daqueles 23 mil tipos diferentes, existiam combinações de micro-organismos capazes de aumentar o desenvolvimento da planta e fazer plantas mais resistentes à seca. Descobrimos também, aqui num experimento de campo feito lá em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e descobrimos que aqueles micro-organismos da cana-de-açúcar, um conjunto deles, era capaz de induzir tolerância ou resistência ao enfesamento do milho. Aqui são diferentes híbridos comerciais inoculados com aquilo que a gente chama de SINCOM, que é comunidade sintética de micro-organismos, e vimos um aumento de produção em relação às plantas não inoculadas, na ordem de 18% a 35%. Ou seja, aqueles micro-organismos, diferente daqueles que são usualmente utilizados na pesquisa, dos bioinsumos ou dos micro-organismos ou do microbioma, nós descobrimos que existe uma infinidade de micro-organismos importantes que podem não só fazer com que a planta seja mais resistente à seca, seja resistente à doença, mas sejam melhores do que aqueles que já existem no mercado. Ou seja, existe uma enorme diversidade de micro-organismos presentes, então, onde? Na natureza, associado às plantas, associado a plantas que existem em ambientes hostis, em ambientes que têm baixa nutrição, baixo nível de fósforo, de nitrogênio, e assim por diante. Então, esses micro-organismos estão lá, eles precisam ser descobertos. E como é que a gente faz para descobrir isso? Então, isso é a ciência fundamental, que vai lá, isola os micro-organismos, não os micro-organismos, isola o DNA dos micro-organismos, sequencia, usa bioinformática e assim por diante. E qual é o futuro disso? O futuro disso está aqui. Novas tecnologias em microbioma. O sequenciamento genômico permite a gente descobrir a real diversidade de micro-organismos que habitam as plantas. Quais plantas? Qualquer uma. Sejam plantas nativas, plantas que estão em ambientes hostis, plantas que vivem em ambientes secos e assim por diante. Usar a tecnologia de aprendizado de máquina, etc., para tentar olhar para esse universo de micro-organismos e descobrir aqueles que realmente são mais eficientes ou têm a maior capacidade de, enfim, ter a característica que nos interessa. A edição genômica, que foi falado aqui no painel anterior. Além desses micro-organismos novos que existem na natureza, eles podem ser editados com pequenas alterações no seu genoma para se tornar mais eficiente. Isso tudo leva ao que a gente chama de microbiômica, que é, então, essa ciência que, primeiro, procura entender como que a natureza funciona e, depois, usar esse conhecimento para o desenvolvimento de produtos que, no futuro, vai proporcionar, então, que a gente tenha uma agricultura cada vez mais sustentável. Então, é isso, gente. Na minha apresentação, pediram para eu falar em 10 minutos, falei em 9 minutos e 30 segundos. Obrigado. Professor Paulo, interessantíssima sua apresentação e olha a diversidade do universo que nós temos para trabalhar à frente com a ciência, com a pesquisa, de uma forma muito séria e muito interessante para o agro brasileiro. Na sequência, nós temos aqui Fabrício Passini, líder de agronomia e geração de demanda Brasil e Paraguai, na Corteva AgriScience. Fabrício vai trazer um pouco da sua experiência profissional, está atuando nessa área, e também, obviamente, a visão de uma indústria que investe, que acredita nesse segmento. Por favor, Fabrício, a palavra é sua. Legal. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação enorme estar aqui, representando a Corteva, representando a indústria, nesse fórum fantástico, fórum. Excelentes apresentações que a gente teve até agora, realmente muito bom. Muito bom ver esse assunto sendo
amplamente discutido, é muito legal de ver e mostra um pouquinho do cenário que o André mostrou antes, né, de tanto crescimento assim. Queria agradecer a Fiesp, a Casa da Indústria, queria agradecer em nome da Raquel, que nos auxiliou tanto. Raquel, obrigado por todo o suporte que você deu aí, e todo o time da Corteva também. Bom, a Corteva, eu queria dar alguns números, né, só para vocês saberem, né, da importância que o biológicos tem para dentro da Corteva. A Corteva é uma empresa que está no Brasil há mais de 50 anos, com as outras empresas que compunham a marca Corteva. Certamente fomos responsáveis por muito dessa produtividade que o ministro falou antes, lá 5 vezes quase maior do que o aumento de área, todas as linhas químicas e de genética de milho, de soja, que fizeram nossa história até aqui. E nesse sentido, a gente entra com os 2 pés no segmento biológico, aproveitando todo esse mercado que tem, porque acreditamos muito que esse é o nosso futuro, e o futuro sempre bastante equilibrado. Então, há 3 anos atrás, a Corteva fez uma parceria com uma empresa, com a Simbiose, com um produto muito interessante na solubilização do fósforo. O ano passado, como também muito legal essa ação, a gente comprou 2 empresas, uma empresa espanhola, multinacional também, desse segmento, e agora, no último ano, também solidificamos a compra da Stoller, que é outra empresa que é muito conhecida. Então, isso mostra para a indústria, mostra para o produtor como a gente vem solidificar. Aí um pouquinho, né, da pesquisa, como que se faz pesquisa. Eu acho que isso é super importante na área privada, como que a gente olha isso. Globalmente, a Corteva investe 1,6 bi de dólar, e parte disso certamente nos bioinsumos, e eu falei antes de três segmentos com três olhares diferentes que a gente tem, e certamente isso vai estar junto nesse sentido. Fazer pesquisa, nós também temos que se adaptar. Pesquisa de produtos químicos normais é um tipo, eu tenho que ter regulamentação do que eu faço, mostrar, mas também pesquisa de bioinsumos é um pouco diferente, e a gente tem que ter muito critério, muita ciência. A área privada é muita ciência aplicada para fazer pesquisa, para entregar produtos que atendam uma necessidade que o produtor tenha. Não, realmente, né, o colega falou antes da água de batata, a gente sabe que tem muito isso, mas a gente precisa realmente, não é só ficar mais verdinho lá, mas é atender uma necessidade que o produto tem, que o produtor tem. Esses produtos têm que ter uma entrega consistente. Não adianta eu ter, num ano, eu fazer um bom biocontrole, ou entregar uma boa solução, e depois, no outro ano, não entregar. Então, isso tem que ser a entrega consistente. A entrega tem que ser comprovada cientificamente, e a eficácia ser comprovada. Então, não entregamos coisas que não são assim. E também os produtos, né, nos bioinsumos têm que ser resilientes, né? Ou seja, condições tropicais, as condições tropicais elas não são as mesmas, uma são temperadas, a gente tem muita variação de temperatura, umidade, mas os produtos eles precisam entregar essa eficácia, tá? Então, isso são pontos importantes. Outros pontos importantes também que a gente tem é mudança, e aqui eu estou numa posição que várias outras pessoas já falaram sobre isso. A mudança na forma com que a gente entende os produtos biológicos, eles são diferentes do produto convencional. Precisamos entregar uma consistência, e o bioinsumo ele tem que entregar uma consistência, ele tem que ser construído, diferente do produto químico, né, que é mais aplicar, recomendar e boa. Então, para isso também a gente tem outro papel fundamental, que é o nosso discurso para até o produtor rural também precisa ser diferente. A gente precisa ter maiores conhecimentos da cadeia como um todo, entregar soluções complementares e soluções que uma solução vai complementar a outra e agregue na composição da produtividade do produtor final. Também é um assunto, também é muito importante, e fato que nós estamos investindo muito
na entrega e na mudança do pensamento quando é biológicos também. Fabrício, muito obrigado pelas suas palavras. Bom, seguindo aqui nas perguntas, até para a gente poder fazer um painel bem condensado e seguindo na programação, sem problemas de atrasos, eu trago aqui uma mesma pergunta que é importante ouvir o ponto de vista da ciência, da pesquisa, e o ponto de vista, né, que o Fabrício trouxe da indústria. Se a gente pensar em visão de futuro, tendências, perspectivas, inovação que virá, como vocês enxergam o futuro de mais disruptivo nesse mercado? Professor Paulo, primeiramente, o senhor. Obrigado pela pergunta. De uma maneira geral, a nossa visão hoje é de que existe muito mais a ser descoberto em termos de interação de micro-organismo com plantas, de uma maneira geral, e para tentar entender quais são aqueles que realmente trazem o maior benefício para a planta, seja na absorção de nutrientes, na resistência a estresses abióticos, que a gente chama, né? Ou na resistência a doenças, assim por diante. O que a gente conhece hoje é uma pequena fração, muito pequena, e o que está no mercado é uma fração muito pequena de um conhecimento que vem aí de décadas de trabalho e de pesquisa nessa área. Então, primeiro, uma pesquisa intensiva ou extensiva para tentar entender as comunidades microbianas que existem no solo, não no solo onde a gente tem a prática intensiva da agricultura. Por quê? Porque nesses ambientes eles já estão, vamos dizer assim, sobrecarregados de, enfim, defensivos químicos e fertilizantes, assim por diante. Então, os solos agricultáveis que já estão sendo utilizados para a produção de alimento aí por décadas e décadas e décadas, talvez eles não guardem, né, vamos dizer assim, os micro-organismos que são os mais importantes ou que trariam maiores benefícios para as plantas. Por quê? Porque eles foram selecionados, quimicamente selecionados. Essa é a realidade. E só sobreviveu quem era resistente. Mas quem é resistente não necessariamente é o melhor para trazer maior benefício. E onde que está a reserva desses micro-organismos, então, com grande potencial de futuro? Estão nas áreas nativas. Estão em ambientes, por exemplo, como a gente tem trabalhos lá na Unicamp, em ambientes nos campos rupestres, onde você tem os solos mais pobres em fósforo do mundo, onde você tem períodos longos sem precipitação e assim por diante, mas, por outro lado, tem uma riqueza, uma biodiversidade incrível. E nós fomos lá e isolamos, né, o DNA do solo associado com a planta e assim por diante, e descobrimos uma variedade, uma diversidade de micro-organismos, tanto de bactérias como de fungos, incrível. E a pergunta que saiu desse estudo foi, bom, será que não tem micro-organismos que gente nunca antes a ciência descreveu e que estão ajudando essas plantas a sobreviver nesse ambiente tão hostil? E a resposta é sim, existe, e eles estão lá. E como é que a gente descobre qual desses é realmente o mais eficiente? Bom, aí entra aquela coisa que eu chamei de a genômica, o sequenciamento, para saber o que tem lá no genoma desses micro-organismos, quais são as vias metabólicas, assim por diante. E, com isso, a gente pode utilizar esse conhecimento para construir não mais defensivos ou inoculantes compostos por um único ou dois micro-organismos diferentes, mas construir comunidades, que é assim que funciona na natureza. Na natureza existem as comunidades. E como é que a gente faz para produzir essas comunidades num sistema industrial? Bom, é uma boa pergunta e é um bom desafio para ser encarado aí pela ciência e pela tecnologia aí nos próximos anos. Então, essa é uma coisa que, no nosso entender, ainda é muito pouco explorado, sobretudo aqui no Brasil, de explorar as espécies nativas, as regiões, e construir um grande banco de dados.
Por quê? Porque esses produtos que estão hoje no mercado estão trazendo, como a gente viu no painel do André Dias, né, um efeito fantástico, etc. Mas será que está no limite? Chegamos no potencial realmente? Ou existe um potencial muito maior? E quando eu falo potencial muito maior, é o potencial do ponto de vista de sustentabilidade e de oportunidade de desenvolver uma economia realmente robusta, não só em termos de Brasil, mas em termos de mundo, utilizando, então, o conhecimento no microbioma. Porém, não é só isso. Por quê? Não necessariamente todos os micro-organismos que estão lá, associados com essas plantas nativas e tudo mais, têm todas as características necessárias, ou todos os genes funcionando super corretamente, etc. Pode ser que tenha algumas pequenas variações que ocorreram na natureza e que tornaram alguns desses micro-organismos um pouquinho mais sensível a alguma coisa. Por exemplo, sensibilidade aos herbicidas, aos fungicidas e assim por diante, que nós vamos ter que usar de qualquer maneira. Então, com pequenas alterações produzidas com a edição genômica, nós podemos consertar essas características nesses micro-organismos que existem na natureza, e eles existem há milhões de anos, eles estão lá associados com essa espécie nativa. Eles já foram selecionados para a eficiência por milhões de anos. Então, olhando tudo isso, sabendo da genômica, usando as tecnologias de edição genômica, nós vamos poder realmente, no futuro, construir comunidades microbianas. Quando eu falo comunidade microbiana, eu estou falando em bactérias, eu estou falando em fungos, que realmente tragam vamos dizer assim, um salto, né, não só de qualidade, mas na produtividade da agricultura. Por quê? Um ponto importante, gente, é o seguinte: hoje nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo. Essas 8 bilhões de pessoas no mundo consomem 2 bilhões de toneladas de alimento todos os anos, ininterruptamente. Nós vamos ser 10 bilhões em 2050, 25% a mais. Só de milho e soja a gente vai ter que aumentar 70 milhões de hectares. Onde é que a gente vai aumentar 70 milhões de hectares? Vai ser na Suíça? Provavelmente não. Né? Então, nós temos uma obrigação de utilizar o conhecimento científico, e aqui, nesse ambiente hoje, discutindo, né, os micro-organismos, para tentar aumentar significativamente a produtividade das grandes culturas. Por quê? 80% ou mais da energia consumida pelo homem hoje vem de 4 culturas: milho, soja, trigo e arroz. Direto ou indiretamente, 80% da energia consumida pelo homem. 1 bilhão e 200 milhões de toneladas de milho no mundo. 450 milhões de toneladas de soja, e assim por diante. 700 milhões de toneladas de trigo, e assim vai. Né? Então, ou a gente aumenta a produtividade usando técnicas mais sustentáveis, ou realmente o planeta vai ficar meio complicado, né, do ponto de vista de existência. Então, é isso. Muito obrigado, professor. Bom, aproveitando o gancho, Fabrício, a visão da indústria, pensar um olhar de futuro, tendências, perspectivas, por favor. Que nós iremos ter soluções soluções dos bioinsumos para quase todos os problemas, eu tenho certeza que sim. É só olhar para ver todos os investimentos que todas as empresas, que todo o setor público, privado está fazendo. O nosso grande desafio é como transformar esses produtos esses produtos, né, comercializar esses produtos, esse é um grande desafio. E segundo, como que essa informação chega lá para o produtor. Esse, para mim, é o grande desafio. Como eu falei antes, né? Então, bioinsumos, agronomicamente falando, eles são muito mais dependentes desse conhecimento profundo dos sistemas de produção. Nós, agrônomos e agrônomas desse país, temos que cada vez mais olhar e entender esses sistemas para entregar
para entregar para o produtor a solução. Porque se cada empresa cada órgão falar isoladamente, cada vez vai ficar mais complicado para o produtor. Então, atividades como nunca se fez tão necessária como inteligência artificial, que ainda é muito pouca nesse sentido e que precisa ser incrementada para que a gente consiga levar essas informações para que o produtor olhe para isso e isso atenda uma necessidade que ele tem e consiga usar. Com certeza, Fabrício, nós vamos precisar de novas tecnologias para explorar esse potencial todo aqui que o professor comentou conosco. Ou seja, a nossa realidade está na pontinha do iceberg e nós temos muita coisa para avançar. Eu acho que esse painel traz, sim, uma perspectiva muito interessante do papel da pesquisa, lembrando do painel anterior, do ponto de vista das políticas públicas, das regras claras. Então, só tenho a agradecer ao professor Paulo, ao Fabrício, por todo esse conhecimento que trouxe aqui para todos, e com certeza são mais dúvidas, mas com certeza o evento continua e nós vamos ter muitos debates pela frente. Muito obrigado a todos vocês.